Bom dia! Bom dia para vocês! Bom dia, gente! Bom dia! Tudo bem com todo mundo aí? Vem chegando, que hoje eu vou matar milhares de questões de prova. Hoje, pelo meu planejamento aqui, eu vou responder mais de 2.000 questões de prova em poucos minutos. Então fica aí, gente, eu sei que todo mundo está buscando aprovação, que vocês querem uma forma mais rápida, fácil de aprender. Então fica comigo. Hoje é a live do dia 2 desse desafio que eu tô fazendo para vocês. Como é que funciona esse desafio? Eu vou fazer uma live aqui, depois eu vou mandar para vocês algumas dicas em áudio, vou mandar mais algumas dicas em áudio e um quiz com questões. Ontem eu mandei para vocês vários simulados de questões, são vários grupos e eu fiquei louca, porque a gente não consegue ver tanto grupo, tanta gente. Então hoje o simulado de questões vai vir de um jeito diferente e quem responder vai ter um acesso especial aqui a partes, né? Alguns prints do meu manual. Combinado? Galera, hoje é o dia 2. O dia 2 é o dia de falar de princípios da administração pública. Dá uma olhadinha aqui em quais são os princípios mais importantes para a sua prova. É o princípio da impessoalidade e o princípio da autotutela. Esses dois princípios, eles respondem a mais de 2.000 questões. 2.000 questões de prova. E não é tão simples assim. Eu sei que você acha, eu já estou sabendo, matéria de princípios é fácil. É fácil, mas sempre vem uma questão. Sempre vem uma questão sobre princípios na sua prova. Então, aprende comigo rapidinho. Essa live vai durar 20 minutos para você entender essa matéria. Gente, eu vou falar primeiro sobre o primeiro princípio mais importante, que é o princípio da impessoalidade. Olha só, impessoalidade. Galera, o agente público, ele atua de forma impessoal. Quando você for servidor público, você não pode estar lá atuando na máquina pública visando beneficiar o seu coleguinha ou prejudicar o seu inimigo. Não pode. Enquanto agente público, você atua para atender o interesse público, para atender a coletividade. A sua atuação é impessoal. Você não pode fazer distinção entre os cidadãos de qualquer natureza. Beleza. Professora, mas isso significa que o agente público vai tratar todas as pessoas da mesma forma? Não. A administração pública não trata todos iguais, de forma igual. Prof, mas na Constituição está escrito que todos nós somos iguais perante a lei. Sim, perante a lei, todos nós somos iguais. Isso a gente chama de igualdade formal. As formalidades da lei estabelecem que todos nós somos iguais. Agora, na prática, na vida real, né, gente, é diferente. Nós sabemos que existem desigualdades. Eu não sou igual a você. Você não é igual à sua colega. Não é. Cada um tem várias diferenças entre os seres humanos. E algumas pessoas, em razão dessa desigualdade, elas não têm acesso a alguns serviços públicos, elas não têm acesso a alguma condição mínima, básica de sobrevivência. Então, em razão do fato de que existem desigualdades entre os seres humanos, o Estado vai tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida em que eles se desigualam. Como assim, professora? Me explica isso. Gente, eu, Gabriela, não tenho uma deficiência física. Não tenho, graças a Deus. Não tenho uma deficiência física. Então, se eu quiser agora sair da minha casa e pegar um ônibus, poxa, eu só dou o sinal para o ônibus para, eu entro no ônibus. Agora, se porventura estamos diante de uma pessoa que tem uma deficiência física, que está em uma cadeira de rodas, essa pessoa, para ter acesso ao serviço público de transporte, ela vai ter um tratamento diferenciado. Ela vai dar sinal para o ônibus vai parar, vai descer um elevadorzinho, ela vai entrar ali naquele elevador, vai subir o elevadorzinho, o ônibus vai demorar um pouco mais. Ou seja, quando eu estou falando de uma prestação de um serviço público, olha só, eu tenho um tratamento. Aquela pessoa que tem uma deficiência recebe um tratamento diferente. Por quê? Porque ela está numa posição de desigualdade. Se ela não tivesse um tratamento diferenciado, ela não teria acesso ao serviço público. Então, para garantir que as pessoas tenham o mesmo acesso aos serviços públicos, a administração pública vai tratar de forma igual as pessoas que estão em uma posição de igualdade. Então, todo mundo que não tem uma
deficiência física vai ser tratado pela mesma forma. Agora, pessoas que estão numa posição de desigualdade, que têm uma condição diferenciada, vão ter um tratamento diferenciado, no intuito de reduzir as desigualdades. Como assim, prof? Gente, uma coisa é isonomia, igualdade formal perante a lei. Formal, essa palavra formal vem de formalidade da lei. As formalidades da lei estabelecem que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Mas na prática nós sabemos que não é bem assim. Não existe uma igualdade material. O que é igualdade material, prof? Igualdade material é uma igualdade na matéria, na vida real. Nós sabemos que existem desigualdades entre as pessoas. Então, sabendo que existe desigualdade, é dever do Estado reduzir essa desigualdade, garantindo que todas as pessoas têm uma condição de vida digna. Então, o Estado vai tratar as pessoas iguais de uma forma igual e as pessoas que estão em uma posição de desigualdade de uma forma desigual, no intuito de reduzir essa desigualdade. Beleza. Galera, solta o print aí que eu fiz esse quadrinho aqui de macete. Esses são os pontos que são mais cobrados sobre o princípio da impessoalidade. Solta o print aí. Primeiro ponto, a atuação da administração pública deve ser impessoal. Segundo ponto, gente, sobre isonomia material. Terceiro ponto, teoria do órgão. E quarto ponto, vedação ao nepotismo. Vou falar sobre cada um deles. Então, eu já falei sobre isonomia. Além disso, galera, quando você estiver trabalhando na máquina pública, você está atuando em nome da pessoa jurídica na qual você está inserido. Então, vamos dizer que você passou num concurso público para delegado do Estado do Rio de Janeiro. Quando você estiver atuando enquanto delegado, você está atuando em nome do Estado do Rio de Janeiro. Então, se porventura a prática de um ato que você assinou, ensejar, causar um dano a um particular, um dano anormal e específico, esse particular pode requerer uma indenização frente àquele dano. E aí, quem é que responde por aquele dano? É o Estado do Rio de Janeiro ou é você? Pessoal, o Estado do Rio de Janeiro responde pelas condutas dos seus agentes de forma objetiva. Como assim? A pessoa que sofreu um dano em razão da conduta desse delegado vai provar que sofreu um dano em razão da conduta do delegado e que o delegado estava no exercício da atividade dele, estava atuando enquanto delegado. Então, o Estado do Rio de Janeiro vai indenizar aquela pessoa, vai pagar uma indenização, haja vista que ela sofreu um dano, né? Quando você sofre um dano, é devido a uma reparação, né? Você vai ter que ser o quê? Vai ter que ser reparado. Então, o Estado do Rio de Janeiro vai pagar para aquela pessoa uma indenização e no momento posterior, o Estado do Rio de Janeiro pode ajuizar uma ação contra o delegado, se verificar que o delegado atuou com dolo ou com culpa, né? Ele editou aquele ato ali com a intenção de prejudicar aquela pessoa, dolo, intenção, ou com culpa, trabalhando de qualquer jeito, com imprudência, imperícia, e aí se for verificado que o agente público atuou com dolo ou com culpa, ele vai ter que ressarcir a pessoa jurídica na qual ele trabalha, no caso o Estado do Rio de Janeiro, vai ter que ressarcir o Estado de Rio de Janeiro daquele valor que ele teve que pagar para o particular. Então, o Estado do Rio de Janeiro teve que pagar R$100 mil para aquela pessoa, depois o Estado do Rio de Janeiro processa o quê? O delegado, falou delegado, se agiu com dolo, agiu com culpa, restitui aqui para os cofres públicos esses 100 mil que eu tive que pagar para o cidadão, beleza? Gente, isso tudo fundamenta a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado. O Estado se responsabiliza pelas condutas dos seus agentes. Professora, mas por que isso? Porque a gente tem que saber a teoria do órgão. Ih, galera, isso é importante. Teoria do órgão, teoria da imputação volitiva. Olha essa palavra, volitiva. Volitiva vem de vontade, galera, de vontade. Como assim? A vontade do agente público, quando ele está trabalhando, é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido. Então, se o delegado assinou, editou um ato, quem responde por aquele ato é o Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Lembra disso? Teoria do órgão, teoria da imputação volitiva está ligado ao princípio da impessoalidade, porque quando você atua
como agente público, você não está atuando lá como Gabriela. Você está atuando em nome da pessoa jurídica na qual você trabalha. Então, se você trabalha no estado do Rio de Janeiro, você está atuando em nome do estado do Rio de Janeiro. Beleza? Teoria da imputação volitiva. A vontade do agente é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido, na qual ele está trabalhando. Beleza. Galera, sobre isso, um exemplo que eu tenho certeza que vai cair nas próximas provas. Despenca e ninguém entende. Eu vou explicar de um jeito muito simples agora. Talvez só eu tenha essa explicação tão simples. Vamos lá. Galera, sabia que o ato de concessão inicial de aposentadoria é um ato complexo? O que é um ato complexo? Gente, ato simples é aquele que decorre da manifestação de vontade de um só órgão. Ato complexo é aquele ato que decorre da manifestação de vontade de 2 órgãos distintos. Então, se você aí já alcançou o concurso público dos sonhos e agora chegou a sua data para aposentar, para você aposentar, 2 órgãos distintos precisam se manifestar. Como assim, prof? Você trabalha na Secretaria de Cultura. Chegou a data para você se aposentar. Você fez um pedido. A Secretaria de Cultura, primeiro órgão, falou: ok, pode aposentar. E aí, prof, eu já fui aposentada? Não, porque o ato de concessão inicial de aposentadoria é um ato complexo, que decorre de 2 manifestações de 2 órgãos distintos. O seu órgão de lotação, no qual você trabalha, já falou que tudo bem, que você pode aposentar. Mas está faltando a apreciação desse ato pelo Tribunal de Contas. Somente com a conjugação dessas 2 manifestações de vontade é que você pode aposentar. Beleza. Vamos dizer que o órgão no qual você está trabalhando falou: ok, posso aposentar. Você, ficou esperando a manifestação de vontade do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas apreciou o seu pedido e falou: ok, pode aposentar. Só que você não ficou sabendo. Você não ficou sabendo que o Tribunal de Contas já havia concordado e concedido a você o direito de aposentadoria. Você não ficou sabendo. Continuou trabalhando. Trabalhando com aparência de legalidade. Continuou trabalhando, continuou editando vários atos administrativos, continuou conduzindo processos licitatórios. Você fez um monte de coisa, sem saber que você já estava aposentado. Você já estava aposentado. Professora, mas nessa situação nós estamos diante do quê? Do funcionário de fato. Funcionário de fato é aquela pessoa que está trabalhando na máquina pública com aparência de legalidade, mas existe um vício na sua investidura. Nesse caso, aquele cidadão já estava aposentado. Ele não podia estar trabalhando. Ele não podia estar editando o ato administrativo. Ele já estava aposentado. E aí, prof, o que vai acontecer com todos os atos que ele editou? Gente, em razão da teoria da imputação volitiva, ainda que aquela pessoa estivesse já aposentada, quando ele editou aqueles atos administrativos, ele editou em nome do órgão no qual ele trabalha. Então, em razão da teoria da imputação volitiva, que estabelece que a vontade dele é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido, em razão dessa teoria, todos os vícios nos atos que ele editou, porque ele editou vários atos, conduziu vários processos, então todos esses atos estão viciados. Por que viciados, prof? Porque ele não tinha competência para estar ali. Ele já estava aposentado. Todos os atos viciados, gente, serão, ao invés de anulados, eles deveriam ser anulados, porque tem um vício de legalidade, ele não tem competência para estar ali. Ao invés de anular esses atos, a administração pública pode corrigir esses atos, pode convalidar esses atos. Todos esses atos têm um vício de competência. Ele não era competente para estar ali. Mas ao invés da administração anular todos os atos, prejudicando os cidadãos, prejudicando a administração pública vai fazer o seguinte: peraí, enquanto ele estava atuando, ainda que houvesse um vício na sua investidura, enquanto ele estava atuando em nome da pessoa jurídica. Vamos fazer o seguinte: ao invés de anular esses atos, esses atos têm um vício de competência que é um vício
que não é muito grave. Vamos corrigir esses vícios, vamos convalidar esses vícios. Essa questão, gente, é uma questão que despenca nas provas, Cai súmula vinculante falando que você não tem direito ao contraditório e ampla defesa no ato inicial de concessão de aposentadoria. Você tem que entender isso. Isso é muito importante, viu, gente? É muito importante. Quem não entendeu, fala aí que eu explico de novo. Beleza. Então, olha, tô falando com vocês. Galera, só para vocês verem. O conceito de impessoalidade, gente, ele responde a 512 questões. Tá aqui em vermelhinho, 512 questões, só esse conceito aqui em vermelho. O fato de que o texto sobre isonomia material que eu falei com vocês responde a 633 questões. Esse trecho aqui em vermelhinho, 633 questões, e eu provo. Aqui no final da página, aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer as questões que são respondidas pelo conteúdo que está destacado. Beleza. Essa parte aqui que está falando sobre a teoria do órgão responde a 289 questões de prova, que é a teoria do órgão. Essa parte aqui que eu falei com vocês agora, sobre essa tradução jurídica, esse exemplo que eu dei para vocês, está escrito aqui. Esse exemplo aqui, junto com essa frase aqui que está destacada em vermelho, gente, responde a 437 questões. Então, e eu provo. No final da página, aproximo o QR Code, o celular do QR Code questões e respondo as questões dessa página. Essa página aqui, ela responde a mais de 1000 questões. As partes em vermelho respondem a mais de 300 questões, as partes em verde a mais de 100 questões e as partes em amarelo a mais de 200 questões. Então, gente, no final dessa página, essa página aqui responde a mais de 1000 questões. Leu essa página, aproxima o celular do QR Code questões e responda as questões de prova. Quando eu falo questões de prova, são todas as questões. O meu livro, não existe questão que não seja respondida por ele. Se você achar uma questão que não é respondida pelo meu material, eu te dou R$1.000. Te dou R$1.000. R$1.000 para responder questão. Mas ninguém nunca achou, porque não existe. Ele é um livro fininho, né? Você lê ele uma semana, 7 dias, e ele responde a qualquer questão de prova. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo meu material. Se você achar, eu te dou R$1.000. Você não vai achar, mas tudo bem. E galera, só mostrando pra vocês como que essa metodologia, como que vocês podem confiar. Eu respondi todas as questões dos últimos 9 anos. Mostro pra vocês quais são os aspectos mais cobrados. No início de cada capítulo, você pode aproximar o celular do QR Code videoaula. Tem uma videoaula minha explicando cada página do material, cada capítulo. Uma videoaula explicando cada capítulo. Por que uma videoaula só? Porque se você ficar perdido em 200, 300 videoaulas, você vai esquecer. Você vai esquecer o que você estudou. Então, eu quero que você tenha um estudo eficaz. Né? Quem tem tá aí, gente. Quem tem tá aí. Ontem tinha tanta gente que tem. Gente, é difícil a gente se elogiar, mas eu não estou me elogiando. Outro dia alguém falou assim, administrativo totalmente, completo. Não existe, sim, todo administrativo. Prof, como é que eu posso adquirir? Manda uma mensagem agora para esse número 31988218889. Ontem eu liberei alguns exemplares para a galera dos grupos, ainda tem alguns. Manda uma mensagem agora, 31988218889. Prof, por que só vende assim pelo WhatsApp? Porque, gente, a demanda de vocês, a gente não... É muito imprevisível. Vocês sempre pedem muito e a gente tem que mobilizar a gráfica para conseguir atender. Então, agora, a gente tem alguns exemplares disponíveis, algumas vagas no curso. Vocês conseguem, sim, adquirir pelo valor promocional. Sim, até meio-dia eu vou deixar liberado toda a matéria. Então, gente, quando eu falo que responde mais questão, eu falo e provo, né? Eu não fico mostrando desenho para vocês, não, né? Tem muito cursinho aí. Eu comecei essa metodologia em 2017. Ninguém fazia isso. E hoje em dia muita gente faz, mas todas as estatísticas que eu vejo não batem com as questões. Então, não confiem. Não confiem em pessoas que não mostram as questões que são respondidas em conformidade com aquela estatística. Não confiem. Eu nunca vi uma que bate. E eu respondi todas as questões. Então, gente, como é que vai fazer? Você aí, a galera que tá... Só para explicar como é que funciona. Eu fui escrevendo um texto. Na verdade, eu fui respondendo as questões de prova em planilhas do Excel.
E eu fui classificando as questões em conformidade com os assuntos e fui respondendo cada uma das questões. Na medida que eu ia respondendo, eu falei, poxa, esse trecho aqui, essa resposta que eu criei, responde mais 100 questões. Se eu colocar essa palavra e acrescentar esse tópico aqui, essa frase vai responder 1000 questões. Se eu escolher as palavras certas e se eu colocar tudo que está sendo cobrado, poxa, eu consigo criar um texto muito mais sucinto, mas que responde questões. Então, ao invés da pessoa ler um livro de 1.500 páginas, de ficar lendo PDF de 1000 páginas, de ficar assistindo milhares de videoaulas e esquecendo tudo que assistiu, eu consigo criar um texto muito mais conciso, então eu consigo em menos páginas responder todas as questões. Por que a pessoa ia fazer, por que alguém ia ler um livro maior? Que ela vai esquecer o que ela leu. Por que alguém faria isso? Além disso, eu consigo focar no que é mais importante. Se eu conseguir mostrar para o aluno que é mais importante ele passar mais tempo resolvendo questão de prova, se eu criar um mecanismo no qual ele leu essa página aqui, todos os trechos em verde respondem a 100 questões, a mais de 100 questões, né? Tem um número certinho. E os trechos em amarelo a 200 questões. Ele leu essa página, aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do celular dele um quiz com as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Prof, ele ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo? Aproxima o celular do QR Code áudio aula. Tem uma explicação em áudio de cada página do material, uma explicação minha em áudio de cada página do material. Qualquer concurso, nível médio, nível superior, não existe questão que não seja respondida pelo material. Galera que quer saber o valor, eu não vou falar aqui porque assim, o valor está no valor promocional e esse valor ele não vai voltar. Então eu não vou falar aqui para não ficar registrado, sabe assim, porque está no valor promocional. É inacreditável o valor que tá. Então manda uma mensagem para esse número para vocês terem mais informação. 319 WhatsApp. 31988218889. Então, por exemplo, princípio da impessoalidade que a gente falou hoje. Todos os trechos em vermelho respondem a mais de 300 questões. Os trechos em verde a mais de 100 questões. Os trechos em amarelo a mais de 200 questões. Você leu essa página aqui? Aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer as questões que são respondidas por esse conteúdo. Então, como que você vai estudar? Comecei a estudar hoje, professora. Eu quero estudar em 7 dias, igual você falou. Começou a ler o capítulo? Antes de ler, aproxima o celular do QR Code de videoaula. Assista uma videoaula por capítulo. Na videoaula, eu explico para você, eu mostro que é mais simples do que você imagina o conteúdo. Depois você vai para a leitura. Tá lendo os trechos? Tá vendo que tem trecho destacado? Tá vendo que tem palavra em negrito? Eu coloquei em negrito todas as palavras-chave. Anota no seu caderno as palavras-chave que estão em negrito. Beleza. Terminou de ler uma página? Aproxima o celular do QR Code questões. Aproxima o celular do QR Code questões e vai resolvendo as questões daquela página. Toda página, você não avança uma página sem responder questões. Então, você respondeu aqui algumas questões dessa página. Anota aqui no final da página quantas questões você resolveu, quantas que você acertou, tá vendo nesse pedacinho aqui? Anota em cada página quantas questões você resolveu, quantas você acertou, para você ficar acompanhando sua meta. Essa meta que vai te dar uma garra, uma vontade, você vai começar a acertar. Porque, gente, quando você aplica o conhecimento imediatamente, quando você espera o final do capítulo para aplicar o conhecimento, você demora demais. Você demora muito e vai esquecer. Aí você começa a errar a questão. Quando você erra a questão, você sente, eu tô estudando, não vou conseguir, não vai dar certo. Agora, quando você termina de ler e já aplica o conhecimento, você entende como aquela matéria é cobrada, você compreende o comportamento da banca, você fixa, né, e memoriza aquele conteúdo muito mais, você aplica o conhecimento. Então, é uma técnica muito eficaz. Nada vai te ajudar mais do que resolver questão na hora, beleza? Ok. A gente falou, por exemplo, hoje eu já respondi com vocês mais de 1000 questões sobre impessoalidade. Aproxima o celular do QR Code de questões, lê uma página, aproxima o celular do QR Code de questões. Tô com dúvida nessa página? Escuta a explicação em áudio de cada página do material. Lê o QR Code? Não. Todas as questões de prova, gente, todas estão disponíveis para vocês na plataforma. Todas as 35 mil. Aí no final do material... No final, você tem acesso a algumas ferramentas importantes.
Frases mais cobradas, as frases poderosas. Quais que são as frases que respondem ao maior número de questões? Por exemplo, essas frases aqui respondem a 55% das questões sobre princípios. O seu resumo já está pronto. E do outro lado da página, esses são os artigos mais cobrados sobre a matéria de princípios, artigos da lei. Leia os artigos, tá vendo? Aproxime o seu lado QR Code de questões, resolva as questões que cobram esses artigos. Assim você vai fixar o artigo muito mais, tá bom? Vamos continuando. Gente, estava falei com vocês sobre essa questão acerca da concessão inicial de aposentadoria. Vamos falar agora de mais outros 2 pontos sobre o princípio da impessoalidade, que são muito importantes. Gente, é vedada a promoção pessoal do agente público nas medidas da administração. Como assim, prof? Me explica isso. Gente, os atos da administração devem ser publicizados. Como que nós, cidadãos, vamos saber, como é que a gente vai saber o que a administração pública está fazendo com o dinheiro público? Como é que a gente vai saber se a gente não tem conhecimento? Então, a publicidade é necessária, é um requisito de transparência. E é a partir da publicização de um ato administrativo que ele começa a produzir efeitos. Por exemplo, vamos dizer que você costuma parar o seu carro numa esquina todo dia. De repente, o órgão de trânsito muda as normas de trânsito e, a partir daquele dia, torna-se proibido estacionar naquele local. Mas você não sabia, parou o carro lá. Não sabia? Enquanto aquela medida não for publicizada, ela não produz efeitos. Você só pode ser multado quando aquela alteração no trânsito for o quê? For publicizada. Quando for colocada uma placa de proibido estacionar. Uma placa de proibido estacionar, aí então você pode ser multado. Gente, as medidas da administração serão publicizadas, mas é vedado, viu, gente, a promoção pessoal do agente em qualquer dessas publicidades. Como assim, prof? A publicização das medidas do Estado tem caráter meramente informativo para você conhecer o que o Estado está fazendo. O agente público não pode usar das medidas do Estado para se beneficiar. Por exemplo, eu não posso dar ordem de início em uma obra e colocar uma placa lá, obra da Gabriela Xavier. Aquela obra não é minha. Aquela obra é do Estado de Minas Gerais. Eu não posso usar uma medida do Estado para me promover, para pagar de boazinha. Não posso fazer isso. É vedada a promoção pessoal do agente, tá? Outro ponto, então, que também está relacionado ao princípio da impessoalidade. Prof, mas é possível, por exemplo, homenagear um servidor que não está mais em atividade? Por exemplo, colocar o nome de uma escola pública como Escola Pública Nelson Mandela, ex-presidente lá da África do Sul? Pode. Homenagear alguém, um agente público que não esteja mais em atividade? Pode. Então quer dizer, prof, que uma escola municipal pode, porventura, ter meu nome quando eu estiver lá velhinho aposentado? Pode, tá bom? A gente, por fim, último ponto sobre o princípio da impessoalidade, para ficar aqui registrado, essa grande live continua nos grupos. Prof, eu quero participar dos grupos, é gratuito? Sim, é gratuito, gente. Manda uma mensagem pro número 31988218889 para participar dos grupos. Gente, vedação à prática do nepotismo. Prof, como assim? O que é nepotismo? Você, agente público, né, quando se tornar agente público, não pode usar dos cargos públicos para se beneficiar. Tipo assim, agora que eu passei no concurso e tudo, eu tô agora aqui coordenando uma diretoria, tô vendo vários cargos em comissão, vou usar uns cargos em comissão para beneficiar minha mãe, vou dar um cargo para minha mãe, outro cargo para meu irmão, todo mundo vai ficar empregado, ninguém vai me pedir dinheiro, resolvo o problema da família. O agente público pode fazer isso? Não, gente, é vedada essa prática do nepotismo. Em parênteses, até 3º grau. Se você quiser nomear seu primo, pode. Primo, pode. Gente, de uma forma muito rápida, hoje a gente falou sobre o princípio da impessoalidade. Esse princípio é o mais cobrado nas provas de concurso público. Restou alguma dúvida? Quem ainda não sabe, nós estamos continuando esse grande desafio pelo WhatsApp, viu, gente? Então você consegue participar gratuitamente dos nossos grupos de dicas gratuitas. É gratuito. E tem simulado para você se manter focado e continuar a estudar aí com afinco todo dia. Eu tô muito comprometida com o seu objetivo, só que você tem que estar também.
Ô, gente, eu tô até assim, eu tô escrevendo o livro de todas as matérias, né? Eu tô ficando tão boa nas matérias que eu falei assim, ó, vou fazer esses concursos tudo, vou virar juíza, mas eu não, sabe, não tem nada a ver comigo, tem nada a ver com a prof, tem nada a ver ser juíza, mas assim, eu vou passar nesses concursos tudo. Enfim, alguma dúvida, pessoal? Se tá sem dúvida, galera que quer o manual, você consegue adquirir hoje até meio-dia. Manda uma mensagem agora pro número 31988218889. Se você quer realmente uma ferramenta que te ajude como nenhuma outra, converse um pouquinho com o pessoal que já tem, tá bom? Aproveita essa chance. Gente, um beijo grande, viu? Tchau, tchau!